Olá, mancebos! Tudo bem? Eu espero que sim. Vou começar a fazer uma série de 11 vídeos para vocês, em que, nesses vídeos, eu vou tratar sobre o tema de energia. O primeiro desses vídeos é esse daqui, onde eu vou explorar o conceito de trabalho no âmbito da física. Primeiro, uma grande ideia. Energia pode mudar de uma forma para outra, sem perda ou ganho. Na verdade, é uma retomada do raciocínio de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a energia passa de uma forma para outra sem haver ganhos ou perdas. A energia total do universo é sempre constante. Energia pode ser o conceito mais familiar na ciência, no entanto, é um dos mais difíceis de definir. Uma pausa para fazer um pequeno comentário. A definição de energia na física, ela de fato é muito difícil, mas se você for ir no seu navegador e digitar definição de física, não vai ser difícil você achar definições que vão dizer para você o seguinte: energia é a capacidade de realizar trabalho. É uma definição muito rasa, muito vaga. E esse é um dos meus objetivos em estar produzindo esse vídeo. Discutir melhor o conceito de trabalho para que você não fique pensando que trabalho está vinculado só com energia. Continuando, observamos os efeitos da energia quando algo está a acontecer. Somente quando a energia está sendo transferida de um lugar para outro ou transformada de uma forma para outra. Os nossos sentidos, eles têm uma dificuldade muito grande em captar o que é energia. Mas quando uma energia passa de uma forma para outra, essa energia ela se torna mais evidente. Por exemplo, quando você liga o ventilador na tomada, esse ventilador ele passa a funcionar e ele transforma energia elétrica que você não via em energia cinética do vento que você passa a sentir. Então isso é uma transformação que ocorreu na forma de energia e que passou a ser perceptível para os seus sentidos. Vamos analisar o conceito de trabalho. O trabalho é feito quando uma força resultante atua sobre um objeto e o objeto se move na direção da força resultante. Dois conceitos são importantes aqui nessa fala: o conceito de força e o conceito de movimento. Esses dois aqui são relevantes para entender bem o que é o trabalho. O trabalho é o produto da força sobre um objeto e a distância através do qual o objeto é movido, ou seja, vai ser força vezes distância. Nós realizamos trabalho quando levantamos uma carga contra a gravidade da Terra. Quanto mais pesada a carga, mais trabalho temos que fazer. Mas calma. Quanto mais pesada a carga, mais trabalho temos que fazer. Isso é, na verdade, um raciocínio que te diz que o trabalho pode estar relacionado com o esforço físico. Mas não, o conceito de trabalho na física vai além dessa questão de estar limitado ao esforço físico. O conceito de trabalho na física ele é um conceito que se diz polissêmico, ou seja, ele tem vários significados. Você pode pensar o trabalho, por exemplo, como sendo o trabalho profissional, você pode pensar o trabalho como sendo um esforço físico, você pode pensar o trabalho como sendo o trabalho de escola, aquele que o seu professor passa, valendo alguns pontos, mas o trabalho em física, ele não quer dizer nenhuma dessas coisas. Ele quer dizer uma outra coisa, ou seja, eu quero expandir o seu entendimento a respeito desse conceito dentro da física. Coloquei aqui um pedaço de uma charge um pouco humorada, em que se trata mais um pouco a respeito do que é o trabalho. Está dizendo nela: todos temos um conceito de trabalho, mas em física a definição é precisa.
Dizemos que se realiza trabalho quando uma força F move um corpo ao longo de uma distância D. O trabalho é essa força vezes essa distância, ok? Se a força é constante e o movimento ocorre em linha reta na direção da força, o trabalho realizado sobre um objeto por uma força resultante é o produto da força e da distância através do qual o objeto é movido. Então nós vamos ter que o conceito de trabalho é igual à força resultante, que é a força total, vezes a distância que o objeto se move, que seria uma distância mensurável para você poder jogar esse número aqui na formulação matemática, ok? Então aqui você tem uma formulação mais sintética de todo essa equação, né? Vamos chamar trabalho de uma certa letra, né? Aqui eu estou usando o W do inglês, work, ok? Então esse trabalho vai ser igual força vezes essa distância que o objeto se move, ok? Ao levantar duas cargas, fazemos um trabalho dobrado, em comparação a levantar uma carga à mesma distância, porque a força necessária é 2 vezes maior, ok? Então tem aqui uma situação e outra situação, ok? Aqui você tem uma carga sendo levantada a uma distância. Quando você vai levantar uma carga 2 vezes maior, você precisa fazer 2 vezes mais trabalho, ou seja, é trabalho dobrado. Porque a força necessária vai ser 2 vezes maior, ok? Então, se aumenta o valor da força, aumenta o valor do trabalho. Olha esse outro raciocínio. Ao levantar uma carga 2 vezes mais longe, fazemos 2 vezes mais trabalho, porque a distância é 2 vezes maior. Ou seja, esse segundo raciocínio aqui aborda o quão distante está se levantando uma carga. Então, quando você aumenta a distância, também aumenta proporcionalmente o trabalho que se realiza. O trabalho é feito ao levantar uma barra. Então, tem aqui uma figura de um halterofilista levantando uma barra. Se a barra for levantada por uma altura 2 vezes maior, o levantador de peso teria que fazer o dobro de trabalho. Enquanto o levantador de peso está segurando uma barra sobre a cabeça, ele pode ficar muito cansado. Olha a ideia de trabalho vinculado a esforço físico. Mas ele não faz nenhum trabalho sobre a barra. Será por quê? Quer dizer que se o halterofilista, o levantador de peso, segura a barra sobre a sua cabeça, ele não realiza nenhum trabalho. E isso é verdade. Por que será? É porque ele não está realizando nenhum deslocamento com essa barra, ou seja, ao segurar a barra, ela não se move por nenhuma distância, então o trabalho é nulo. O trabalho pode ser feito sobre os músculos, esticando e apertando, mas este trabalho não é feito sobre a barra. Tem um comentário aqui no cantinho, para a gente poder explorar. A física do levantador de peso segurando uma sobrecarga não é diferente da física de uma mesa que suporta um peso, o peso de uma barra. Não há uma força líquida atuando sobre a barra. Nenhum trabalho é feito e, portanto, nenhuma mudança na energia da barra vai ocorrer. Algum trabalho é feito contra uma outra força. Nesse tipo de situação, a gente tem, por exemplo, essa daqui. Um arqueiro estica a corda do arco, fazendo o trabalho contra as forças elásticas do arco. Uma outra situação. Quando o peso de um bate-estaca é levantado, o trabalho é necessário para elevá-lo contra a força da gravidade. E uma terceira situação, quando você faz flexões, você
trabalha contra o seu próprio peso. Você usa o peso do corpo, trabalhando contra esse peso do seu próprio corpo. O trabalho deve ser feito para alterar a velocidade de um objeto. Fazer um automóvel acelerar ganhando velocidade ou diminuindo sua velocidade envolve o conceito de trabalho. Em ambos os casos, ou seja, acelerando ou na frenagem, o trabalho envolve a transferência de energia entre uma coisa e os seus arredores. Essa dica aqui ela é muito importante. Está sendo dito aqui. O que indica se trabalho é feito ou não sobre algo é uma mudança na sua energia. Nenhuma mudança na energia significa que nenhum trabalho foi realizado sobre um objeto. A unidade de medida do trabalho combina a unidade de força, que é o Newton, e a unidade de distância, que é o metro. Então, a unidade de trabalho é o Newton vezes o metro, N vezes M, que é também chamado de Joule. Então, o produto dessas duas letrinhas, dessas duas unidades de medida, vai resultar em Joule. O Joule, cujo símbolo é J, um Joule de trabalho é feito quando uma força de 1 Newton é exercida por uma distância de 1 metro. Unidades maiores são necessárias para descrever maior trabalho. Por exemplo, quilojoules, KJ, são milhares de joule. O levantador de peso, ele realiza um trabalho na ordem de quilojoules para levantar a barra de peso do chão até acima da sua cabeça. Então ele realiza milhares de joule de trabalho, porque aplicou uma força por uma certa distância. O megajoules, M maiúsculo, J, são milhões de joules. Para parar um caminhão carregado indo a 100 km por hora, gasta-se megajoules de trabalho. Esse trabalho vai ser realizado, por exemplo, pelos freios do carro, do caminhão, no caso, né? Agora vamos pensar um pouco no seguinte exemplo. Suponha que você aplique uma força horizontal de 60 newtons em um pacote de 32 kg e que você o empurre por 4 metros pelo chão. Quanto trabalho você realiza sobre esse pacote? Então, antes da resposta, você pode dar o pause nesse vídeo e fazer as contas, porque eu já vou mostrar a resposta para esse exercício. Perceba, eu estou dando para você um valor de força, um valor de massa e um valor de distância que isso foi movido, ok? Você precisa de todos esses valores para me dizer quanto trabalho foi realizado sobre o pacote? Então a nossa resposta vai ser: se o trabalho é a força vezes o deslocamento, você tem o total da força, que é 60 newtons, e a distância que ele deslocou, que é 4 metros, ok? 60 vezes 4 dá um total de 240 joules. Nunca se esqueça de colocar a unidade de medida no final do seu raciocínio. E agora, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta. Quando é que trabalho é feito sobre um objeto? Você pode deixar a sua resposta na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, eu posso te ajudar, posso te auxiliar, é só entrar em contato comigo. Por enquanto, quero agradecer a sua atenção, espere o próximo vídeo, obrigado pela sua atenção e até mais.